o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recuou. Novo recuo? E aceitou tratar do impasse envolvendo a desoneração da folha de pagamento sobre 17 setores da economia, por meio de um projeto de lei com urgência constitucional. Haddad diz que reforçou com os congressistas algumas preocupações em relação ao orçamento. Vamos ver quais são? O que foi reiterado aqui para os congressistas foi que a nossa preocupação é não passar para a sociedade, de uma maneira geral, a ideia de que nós não vamos ter responsabilidade com o equilíbrio das contas públicas. Que nós vamos continuar perseguindo o nosso objetivo central, que é dar uma arrumada no orçamento. Bom, vamos prosseguir ainda. Bom, primeiro ele está dizendo que não quer passar para a sociedade a imagem de que não está preocupado com as contas públicas. Mas o insuspeito jornal Folha de São Paulo estampou na manchete. Governo Lula começa o ano com um rombo de 230 bilhões de reais, sendo que ele pegou a economia com superávit deixado por Bolsonaro de 59 bilhões de reais. 59 positivo para 230 negativo. Ele quer passar a imagem que está tudo bem? O senador Efraim Filho também conversou com a imprensa depois da reunião com Haddad e confirmou que a discussão será por meio de projeto de lei. Vamos acompanhar. Ficou muito claro, e me parece que esse é o encaminhamento que foi levado, que tentar refazer decisão do Congresso Nacional, tendo que se respeitar a adesão soberana do plenário por medida provisória, não seria o melhor caminho. Houve a compreensão do ministro, ele levará esse tema ao presidente e se espera até o final da semana, que haja uma possível revogação desse trecho da medida provisória para ser substituído por PL. Aleluia! Finalmente o Congresso Nacional está querendo legislar, porque até então é o Judiciário, através do Supremo, e o Executivo, através de medidas provisórias, que tem legislado. É ele, a Casa Democrática, que tem que decidir isso. Além disso, Fernando Haddad falou que tanto o desempenho econômico quanto os resultados das contas públicas dependem das decisões do Congresso Nacional. Mas quem está gastando não é só o Congresso Nacional, ministro. O ministro frisou que a política precisa ajudar. Abre aspas, o resultado primário depende de vários fatores, como, por exemplo, a apreciação das medidas que o governo manda ao Congresso. Então, o resultado primário depende do Congresso Nacional, fecha aspas. Muito bem. Vamos começar, você é economista. Então, eu quero que você faça para nós, por favor, uma análise, porque eu não estou entendendo. O ministro é da Fazenda. O orçamento, quem gasta é o Poder Executivo. Estão gastando os tubos, 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet. Liberaram 60 bilhões para o Congresso. A culpa é do Congresso ou é do governo que não sabe negociar com os deputados? Tem que pagar 60 bilhões, dá 2 ministérios ainda? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Tá certo. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde a todos os convidados aqui, Fernando. Na verdade, uma questão, sendo muito pragmático aqui, é uma questão um pouco delicada. Primeiro que a gente não pode fazer essa conta automática, de que a gente saiu de um superávit de 60 bilhões em 2022 para um déficit de 230 em 2023. É um déficit forte, sim, mas boa parte desse déficit foi condicionado por questões que nós empurramos para frente lá em 2022. Vide o pagamento de 92 bilhões em precatórios no mês de dezembro. Foi o pior resultado de dezembro de toda a série histórica disponível, salvo engano, iniciada em 1997. Então, Haddad tem, de um lado, que passar essa imagem para o mercado de que está, de fato, comprometido com o déficit zero prometido em 2024. Eu sei que boa parte dos analistas suspeitam, veem esse dado como, com bastante ceticismo, isso é verdade. No entanto, ele permanece firme nessa projeção, nessa meta que o governo federal tem
de zerar o déficit público, o déficit fiscal em 2024. Então, para fazer isso acontecer, ele precisa encaminhar essas medidas que são, por vezes, polêmicas, e aí é uma questão muito difícil, né, ao longo de 2024, porque o Haddad terá que enfrentar, entre aspas, não só os interesses do Congresso Nacional, que podem ser coletivos, inclusive, com as emendas, por exemplo, mas também um ano político, né, um ano de eleições. Então, isso vai transformar o ano de 2024 num desafio gigantesco, não só para o ministro da Fazenda, mas para o Poder Executivo como um todo, porque além da defesa dos interesses do Congresso Nacional, e isso passa por essa questão de emenda parlamentar, terá também as questões de disputas, né, por espaços políticos com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, Pacheco. Então, isso vai dificultar um pouco a persecução dessa meta de zerar o déficit em 2024. E só para não dizer que não falei de um aspecto muito importante, né, já que você frisou aqui, Capês, da minha formação de economista, boa parte dos resultados fiscais positivos que nós vimos em 2021 e em 2022 foram fruto da explosão da inflação aqui no Brasil. A gente teve a inflação mais alta em 19 anos, evidentemente por culpa dos reflexos da pandemia, é claro, o mundo inteiro passou por esse processo, e isso acabou colaborando em grande medida para aumento da arrecadação brasileira e queda relativa da dívida pública em proporção do PIB. Então, o déficit de 23 é alto, o governo precisa se manter vigilante, isso vai obrigar ele a ter vários embates com o Congresso ao longo do ano. No entanto, a meta de zerar o déficit em 2024 está mantida, embora reconheça grande ceticismo em torno deste objetivo do governo central. Meu querido Cristiano Vilela, não há dúvida que o André Galhardo é um economista extremamente preparado e competente. E coloca aqui questões com muita lógica. Mas eu não posso deixar de lembrar aqui à mesa, e quero ouvir a sua opinião, que no final do governo Bolsonaro, quando já houve um acordo entre o Congresso Nacional, o Fernando Haddad e o eleito presidente Lula para fazer um governo de transição, o teto foi estourado em 160 bilhões de reais. Com 60 bilhões já seria suficiente para o Bolsa Família. Colocaram mais 100 bilhões. E continuam gastando. Eu não sou contra a Lei Rouanet, mas não é prioridade. Enquanto se investe em 900 milhões na segurança pública, manda 16 bilhões para a Lei Rouanet, 60 bilhões de emendas parlamentares. É um governo gastão. Eu não culpo o Haddad está tentando desesperadamente zerar o déficit. Agora, quem vai pagar essa conta? Os 17 setores de empresas que empregam e produzem e vão perder a desoneração fiscal? Será que novamente vamos ter que ver uma nova versão do governo Dilma Rousseff, que governava a economia com a pauta ideológica, que massacrava os empresários e que botou lá com Guido Mantega, ministro da Fazenda, aquela nova matriz econômica com planos heterodoxos que encolheram o nosso PIB em mais de R$1 trilhão. Então, como é que você vê essa questão? E, claro, o Congresso Nacional também, o Centrão, vai com apetite enorme em cima, até errado o Centrão, mas o presidente foi eleito para comandar o país. Se ele viajar menos e conseguir conversar mais com os líderes do parlamento, quem sabe ele consiga conduzir uma economia de uma maneira mais barata, sem pagar tanto para o Centrão, em termos de ministérios e em termos de emendas. Olha, Capês, uma boa tarde a você, boa tarde aos amigos da mesa e todos que acompanham Linha de Frente. Eu concordo totalmente com a linha de raciocínio que você colocou, Capês, até porque nós vemos um governo que nesses 13 meses não se preocupou em momento algum com a redução do gasto público. Você lembrou bem esse episódio envolvendo a transição, onde foi dado um cheque em branco para o governo sob a justificativa de manutenção do Bolsa Família e dentro daquela boa vontade do início de gestão. E nesse período, nós vimos uma série de iniciativas por parte do Ministério da Fazenda e por parte do governo em geral, mas nenhuma delas foi no sentido de cortar gastos. O governo não direcionou esforços para
cortar na carne. Muito pelo contrário, quando se fala, por exemplo, em reforma administrativa, nós tivemos declaração do secretário da administração do Ministério de Orçamento e Gestão Pública, que declarou tacitamente que não acredita numa reforma administrativa que venha a diminuir o número de servidores. Portanto, esse governo, ele é negacionista no sentido de compreender que o país precisa diminuir gastos. O governo federal não acredita nisso. Quando você pega o ministro Haddad, ele está fazendo os seus malabarismos, mas em momento algum, até por conta de ordem do seu chefe, que é o presidente da República, em momento algum, adotou medidas que viessem a conter o gasto público. E enquanto isso não acontecer, o problema fiscal brasileiro vai perdurar, vai continuar. Nós temos ainda um outro aspecto, que é a falta de se fazer política. Você vê, em primeiro lugar, que quem está dialogando mais diretamente com o parlamento é o próprio ministro Fernando Haddad. Aí você fala, poxa, mas quem deveria ter esse papel de articulação? É o Ministério da Fazenda? Não. Agora, o Ministério de Relações Institucionais, por exemplo, o ministro Padilha, ele não está prestigiado junto aos parlamentares. E por que ele não está prestigiado? Porque os seus acordos firmados no parlamento, onde você tem que ter o poder, o valor da palavra, esses acordos não foram honrados. Você vê, e nós acompanhamos, por exemplo, no dia 28 de dezembro, no apagar das luzes, todo mundo já no seu recesso de fim de ano, nós tivemos essa MP, referente à reoneração dos 17 setores, contrariando uma decisão legítima, legalmente, constitucionalmente adotada pelo Legislativo. Ora, como é que o Legislativo fica nisso? E depois vem um discurso, mas tadinho do Lula, o Centrão está querendo isso. Tadinho nada. O parlamento, ele foi eleito com a mesma legitimidade do executivo. E nós só vemos pautas chegando do executivo que são as pautas ideológicas, as pautas de nicho. Só que esses segmentos mais ideológicos ligados ao governo, eles têm uma representação muito pequena no parlamento. Então, ou o governo assume de vez aquilo que pregou na campanha, de que seria um governo de todos, de união nacional, e prestigia também os reclamos, os interesses de segmentos mais ao centro, de segmentos mais conservadores. Ou então nós vamos ver esse tipo de queda de braço que nós estamos vendo na relação executivo-legislativo perdurar os 4 anos de governo, e quando você tem uma situação caótica, uma situação de crise como essa, a gente nunca sabe no que vai dar. Muito bem. Ana Beatriz Rich, eu diria que você vai ficar no meio aí entre o André e o Cristiano Vilela. O que você está achando disso? O governo tá gastando direitinho o dinheiro, está aplicando bem, está indo bem a economia? Boa tarde, Capês. Eu não vou ficar no meio dessa vez. Você saiu de férias e não sabe que eu dei uma endireitada na minha situação. Momentinho, produção, uma salva de palmas. A economia agradece. Bem-vindo. A economia agradece, por favor. Eu tô brincando. Meu marido vai morrer de rir quando ele vê isso. A questão com relação à remuneração me chama muito a atenção, porque ela não tem uma destinação específica, embora muito tenha se falado a respeito dela ser destinada ao buraco da Previdência. E ela é uma medida que, mais uma vez, visa colocar custos para a população, sem, e aí eu vou falar como o Cristiano falou, sem nenhuma preocupação com a redução de gastos. Outro dia estávamos comentando que o governo comemorava que aquela taxação dos super ricos havia dado um resultado melhor que o esperado. E o que chamou a atenção é que no primeiro sinal de que existe uma arrecadação maior do que a esperada, a ideia é não precisar cortar tantos gastos. Eu me lembro exatamente que aquilo foi dito pelo governo e eu fiquei estarrecida, porque a lógica do governo hoje é: quanto mais eu arrecado, mais eu gasto. Então, nunca vai existir a redução da dívida, a redução do déficit, porque não adianta só uma ponta. A gente pode até arrecadar mais, mas enquanto a gente não parar de gastar, nunca vai se encontrar um equilíbrio. E parece que o nosso querido Fernando Haddad, infelizmente, não entendeu isso até agora. Muito bem. O nosso comandante Robson Farinaz é o homem das Forças Armadas, é o homem estrategista de guerra, é outro tipo de guerra que ele vai comentar aqui. Aliás, ele tem notícias, pelo amor de Deus, a entrevista do
Tucker Carlson. Tucker Carlson, que era da Fox, foi demitido com o Putin, já está com quanto audiência? Mais de 80 milhões. Está chegando em 100 milhões. Olha a polêmica. Não, e não é entrevista ainda, é a prévia, né? Imagina a entrevista. Meu Deus do céu. Olha, vamos